Olá, imaginazéticos! Está no ar e nas redes o Imaginazé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, o podcast que insiste em trazer assuntos relevantes e de grande repercussão, mas com aquele toquezinho de sarcasmo, de ironia e também de bom humor. Porque aqui a gente não precisa explicar nada, a gente quer complicar mesmo. E diretamente da cidade do Dogão, e neste microfone, eu, Rodrigo Gonçalves. E você pode e deve estar sentindo falta daquela ginga e daquela malandragem carapicuibanas. Como eu expliquei no episódio anterior, o fofinho está vivendo uma fase com muito trabalho e não está podendo gravar o Imaginazé. Então, nós estamos tocando aqui o Imaginazé com uma voz só. Imaginazé. Imaginazé. E diretamente do estúdio Cativeiros 2, na cidade de Osasco, nós vamos tocando aqui a segunda parte do episódio sobre transporte sobre trilhos aqui na região metropolitana e em São Paulo. Segundo diferentes administrações tucanas, a opção, e não a administração, pela parceria público-privada, a PPP, seria responsável por acelerar a expansão metroviária paulista. Em 2016, o governo estadual revelou um plano em que 60% das linhas seriam delegadas à iniciativa privada. Contudo, envolvendo o formato do edital da linha 4 amarela, e sucessivos atrasos nas obras colocam essa opção em xeque. Quando foi colocado em prática, como na linha laranja, o processo não foi mais rápido, obrigando o governo do estado a trocar o consórcio e colocar dinheiro público para que as obras fossem retomadas. A CPTM informa: colabore com a segurança. E ainda assim, essa obra protagonizou um acidente parecido, não sei se vocês se lembram, aquele na Estação Pinheiros, da linha amarela. Com menor proporção, é verdade, mas nós vimos um acidente, aliás, mais um acidente nas obras do metrô. É normal que haja uma evolução de um edital para outro. No da linha 6, laranja, que também trabalha com o modelo de parceria público-privada, as PPPs, o concessionário já é responsável pela obra, o que poderia sanar os problemas que o governo do estado teve para entregar as obras no cronograma, diz o economista e advogado Pedro Baumgratz. Eu não sei a pronúncia, mas deve ser isso. Além da abertura de uma cratera na estação de Pinheiros em 2007, que matou 7 pessoas e atrasou as obras em 2015, o governo rompeu o contrato com o consórcio responsável pelo término das obras, alegando que ele havia descumprido termos do que fora acordado. Os trabalhos foram retomados em julho, depois de um novo edital. Na melhor das hipóteses, estariam prontos até 2018, com menos de 8 anos de atraso. É isso aí mesmo, 8 anos de atraso. E que não foi cumprido. Nós já estamos em 2022 e ainda não temos a obra totalmente entregue. Paramos para aguardar liberação da passagem no trecho à frente. O rompimento de contrato é alvo de investigação pelo Ministério Público, que aponta pagamentos feitos ao consórcio responsável pelas obras em períodos nos quais ela esteve completamente parada. Olha que coisa interessante, né? A obra estava parada e ainda assim recebeu pagamento. E é um modelo de parceria muito, muito vantajoso, inclusive. Apesar da mudança no edital da PPP, a linha laranja também enfrentou problemas. O andamento esteve parado, porque o consórcio vencedor
não consegue financiamento para iniciar a construção, diz Balgratz, que estudou os contratos firmados nos editais da linha 4 amarela e 6 laranja. A saída para isso foi a injeção de dinheiro público, assim como é tradicional, e financiamento do BNDES, o que significa empréstimos a juros bem baixinhos e empréstimo público também, responsável pela metade do aporte do dinheiro para a execução das obras, ficando com o governo do estado, e a outra metade a concessionária Move São Paulo, que é formada por empresas que talvez você conheça, chamada Odebrecht Transporte e Queiroz Galvão. Esse novo trecho já carrega um atraso e uma interrupção. Por nota, a Move São Paulo diz que cumpriu as obrigações previstas no contrato, mas suspendeu as atividades por diferentes fatores, como crise econômica e mudança nas exigências do BNDES para liberação de empréstimos. A STM, Secretaria de Transportes Metropolitanos, diz que vem colaborando para que a concessionária consiga o financiamento e estendeu o prazo para que isso ocorra até 15 de junho deste ano, 2022. É bem interessante porque o governo do estado entra com metade do financiamento da obra, a outra metade é um financiamento público também, do BNDES, e intermediado pelo poder público. Então é uma obra bastante interessante, porque a gente não vê onde o ente privado faz investimentos aí. Mas vamos tocando. A área de transporte público parece pouco atraente para as empresas privadas. Não é por acaso que o projeto da linha 4 amarela foi mencionado pela primeira vez em 1993, mas só em 2004 as obras foram iniciadas. Chegar a um edital interessante foi muito difícil. Inicialmente, o projeto não se mostrou atrativo para o mercado. Assim, foram criadas condições mais favoráveis com um desenho de um trajeto que prioriza as áreas mais ricas da cidade. Este trem não prosseguirá a viagem. Por favor, desembarque nesta estação. Ou seja, o governo do estado formatou o transporte para que a iniciativa privada pudesse ter lucro, um lucro exorbitante, com financiamento público, com aporte público, com intermediação pública. E depois o povo, alguns vão dizer que a privatização é vantajosa para o Estado. Eu não estou conseguindo entender a privatização como forma de modernização das relações econômicas. Será que existe? Para você que é um cara do liberalismo, adepto das correntes de que devemos privatizar todas as empresas públicas, os rios, os lençóis freáticos e até mesmo a água da chuva. E não ria. Isso existiu. Não no Brasil, mas isso existiu. Esse trecho pode ser, esse próximo trecho que nós vamos colocar aqui, pode ser um divisor de águas na sua vida. As privatizações são uma parte importante da agenda econômica do governo Bolsonaro e também das gestões regionais, que é o caso dos governos do PSDB e até mesmo nas cidades aqui da região oeste, como Osasco, Carapicuíba, Barueri e as outras, né? Mas e no mundo? Está havendo um movimento contrário à reestatização de serviços importantes, como energia. Você ouviu falar na tentativa de privatização da Eletrobras? Como é que está a sua conta de luz? Ela ficou barata no último período? Bom, mas enfim, a gente está falando de transporte aqui. Esses setores importantes, né, como eu já tinha citado, energia, água e transporte, quase 900 reestatizações foram feitas em países
comunistas? Na Venezuela? Na Bolívia? Talvez na China? Não, gente, em países centrais do capitalismo, como Estados Unidos e Alemanha. A nossa base de dados mostra que as reestatizações são uma tendência e que estão crescendo, disse a geógrafa Lavínia Stanford, coordenadora de projetos do TNI, Transnational Institute, Centro de Estudos em Democracia e Sustentabilidade, baseado em outro país comunista, na Holanda. O TNI mapeou serviços privatizados que foram devolvidos ao controle público em todo o mundo, entre os anos 2000 e 2017. São casos de concessões não renovadas, contratos rompidos ou empresas compradas de volta. Em sua grande maioria, os serviços essenciais como distribuição de água, energia, transporte público, coleta de lixo e você ir batendo palmas para a política da alta de preço dos combustíveis, né? E dizem amém à tentativa de privatização da Eletrobras. É isso, né? Que beleza. Nas contas da entidade, né, já que nós estamos falando de medidas comunistas, nas contas da entidade foram ao menos 835 remunicipalizações, quando os serviços são originalmente de prefeituras, 49 nacionalizações ligadas ao governo central e um total de 884 processos movidas geralmente por reclamações de preços altos e serviços ruins. Aí eu queria voltar aqui à questão da via mobilidade na linha 8 e 9, porque depois da privatização você não passa, eu já citei isso no outro episódio, mas você não passa uma semana sem ter um problema sério na linha. E isso é o que tem motivado pelo mundo essas reestatizações. Essas empresas elas não têm o mínimo compromisso com um transporte público ou com um serviço de boa qualidade. O único compromisso que essas empresas têm é com o lucro. E isso faz com que o serviço fique extremamente caro e não tenha a eficiência que vendem para a gente. Então, pelo mundo, talvez essa situação também não seja das melhores. A tendência é acelerada. Mais de 80% dos casos aconteceram de 2009 para cá. O movimento é especialmente forte na Europa, onde só na Alemanha e na França desfizeram 500 concessões e privatizações do gênero. Os episódios, porém, se repetem em todo o mundo e estão sendo espalhados por países tão diversos quanto Canadá, Índia, Estados Unidos, Argentina, Moçambique e até no Japão. Eu acho que nenhum desses países é comunista, então esse argumento não vai colar. Para Lavínia, a priorização de lucros, assim como eu citei ainda há pouco, das empresas privadas, na maior parte das vezes conflitante com a execução de serviços de que a sociedade depende, mas ela afirma que não basta ser pública para ser boa. A gestão pública tem que prestar contas e ser cobrada, né? Isso chama controle social, para garantir que haja um controle democrático efetivo. E esse foi o segundo episódio sobre transporte público aqui do Imagina Zé. Se você gostou desse formato do Imagina Zé, manda um recado pra gente. A gente tá querendo te ouvir. Se você quiser mandar por Facebook, nós estamos lá. Imagina Zé Podcast. Por Instagram e Twitter, Imagina Zé Cast. Se você quiser mandar uma mensagem de texto ou mesmo um áudio, nosso número é 98431-7115. Esse foi o Imagina Zé sobre transporte ferroviário. Beijos e até o próximo.
Imagina, Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé.